Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Excepcionalmente hoje faremos uma reflexão relacionada à morte. Na atualidade, nós temos tido muitas oportunidades de examinar, até porque nos interessa de perto, essa questão. Milhares de criaturas estão deixando, como deixavam e deixarão, o corpo físico de volta para o mundo espiritual. Isso implica no fenômeno da morte do corpo físico, já que a alma é imortal. Então, nós temos, nos últimos dias principalmente, sentido aquele abalo, aquela certa tristeza pela partida de amigos, de parentes, de conhecidos que retornam à pátria espiritual. Tivemos nos últimos dias um grande amigo, nosso querido Álvaro Basile. Tivemos no mesmo dia nossa querida professora de doutrina, Sueli Caldas Schubert, que já retornaram à pátria espiritual, deixando o corpo perecível aqui. Então seria o papel das religiões prepararem os seus seguidores para esses momentos decisivos que impactam sobremaneira, dependendo das circunstâncias, a vida de muita gente. E nesse momento, uma pergunta nunca se cala: o que é a morte? Por que morremos? Então, as religiões deveriam cuidar de seus seguidores, seus adeptos, orientando-os para que se preparem, não de uma forma tão intensa, mas que se preocupem, pelo menos, de que um dia estarão passando por essa situação que envolve a família como um todo. Entretanto, desde a antiguidade, a morte sempre foi a morte do corpo. Sempre que dissermos a morte, estamos falando da morte do corpo físico. Então, desde a antiguidade, nós temos a morte pintada em cores negras, escuras, apavorantes. Os paramentos, a ornamentação de ambientes fúnebres beiram ao pavor, porque tudo converge para uma situação de tristeza absoluta. Ninguém ousa pensar diferente daquilo que ali está se passando. As câmaras mortuárias estão ao gosto do passado, que eram veneradas, visitadas, cultuadas, enfim, muita coisa passou, deixou de existir, mas ainda temos um resquício dessa cultura que teima em permanecer. Isto por quê? Porque as criaturas não buscam se informar, se esclarecer, se preparar, não temendo a morte de imediato, mas é bom que nós saibamos que há um prelúdio de retorno, ou seja, desde que nascemos, estamos cada dia diminuindo o nosso tempo aqui. Acrescido aí a gravidade de que muitas vezes o tempo que nos é concedido numa reencarnação, nós o abreviamos através de condutas repreensíveis, inadequadas, absurdas muitas vezes, onde o corpo acaba sofrendo as consequências, porque o corpo é uma máquina que se desgasta e, se for submetida a processos desumanos, a processos arbitrários do espírito, então o corpo vai se deteriorando com mais rapidez, levando a criatura a partir de volta à pátria espiritual antes do tempo. Isto acontece, segundo os espíritos, muito mais do que imaginamos. Talvez nós, eu que vos falo, também tenha abreviado em algum tempo por conta das condutas inadequadas
que possa ter tido durante a minha existência, no que já passou dela. Então, a preparação para a morte não significa que nós devemos viver com ela de braços dados, mas precisamos ter, pelo menos, alguma noção para que, ao chegar aquele momento, estejamos mais tranquilos no que possa ser, porque não podemos generalizar o estado de prostração de um corpo quando, por exemplo, uma morte se dá por um acidente, se dá por situações diferentes do que aquela pelo envelhecimento, pelo esgotamento das forças físicas. Então, não podemos colocar no mesmo pacote a grande variedade de situações que a criatura vivencia no momento em que se aproxima a morte do corpo físico, a libertação do espírito. Então, o que é a morte? Como se dá essa separação? Eu fui buscar em Richard Simonetti, um grande amigo que também já partiu, e que ele fala num livro que Quem tem medo da morte? E ele diz assim, explicando-nos: o espiritismo, a doutrina espírita, é um bico de luz. No passado, nós nos lembramos de tal bico de luz, uma puxadinha de uma lâmpada aqui. Então, ele fala que a doutrina espírita, e eu poderia acrescentar que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, sob o comando dos espíritos superiores, não acende um bico de luz, eles acendem um holofote para nos mostrar o caminho que devemos seguir quando de nossa trajetória sobre a Terra. Nascemos no corpo físico um dia e é da lei que um dia o deixemos, mas as circunstâncias variam ao infinito. Então ele nos lembra assim que a Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Então, é uma oficina onde nós estamos nos trabalhando de uma forma edificante em favor da nossa própria renovação. Ela é também um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações do passado, pretéritas. É uma prisão ou expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes praticados em existências anteriores. É também uma escola para os que já compreendem que a vida não é um mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Mas não é o nosso lar. Não é o nosso lar verdadeiro. Ele está no plano espiritual, este é o nosso lar verdadeiro, onde podemos viver em plenitude, sem as limitações impostas pelo corpo carnal. Então, lendo esta mensagem, esta fala do nosso querido Simonetti, eu pensei comigo, quando vimos para a Terra, que é uma ilha nesse universo, nós fomos tirados de um todo para habitar essa ilha por um tempo. E cumprido este tempo, muitas vezes antecipado, como já dissemos, nós somos convidados a retornar ao continente, a vida maior, a vida mais ampla, a vida sem fronteiras, que é a vida espírita ou a vida espiritual. É lá que é a nossa habitação verdadeira, não aqui. Aqui estamos por um período necessário ao nosso aperfeiçoamento, como foi listado na fala anterior do Simonetti. Então, o primeiro passo nesse sentido é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível, terrível, sobrenatural. Não é nada sobrenatural.
há condicionamentos milenares nesse sentido, que já falamos, que a história registra a morte sempre como uma grande tragédia. Então, dessa forma, ser temida é o nosso dever, temê-la e dela fugir o quanto possível. Então, nós podemos dizer que, nesse retorno para a vida no continente maior, nós temos que ter algum preparo, um aproveitamento adquirido, obtido, enquanto estávamos nessa pequena ilha de terra que é o planeta que habitamos. Cerca-nos um oceano que deverá ser vencido, deverá ser navegado para o retorno à pátria verdadeira. Em oportunidades presencialmente, em velórios, eu tenho lembrado que partir para a pátria espiritual é como irmos a um cais, despedir de uma pessoa muito querida para nós. Isso eu estou falando para os familiares. Nos últimos dias, e também em todo o tempo, sempre houve a lágrima derramada por alguém que partiu. E aqui mesmo, na Terra, no nosso dia a dia, quando um filho parte, um parente, alguém amado, parte para um outro país dentro da própria ilha, uma outra região, é normal, é comum que nós compareçamos à estação, ao aeroporto, ao cais, para nos despedirmos dessa pessoa, que sabemos irá ficar longe por algum tempo, talvez nem a vejamos mais. Então é normal. Então vamos considerar que na morte do corpo físico, em que o espírito se liberta, ele inicia essa viagem de retorno. E então nós estamos no cais nos despedindo de alguém que por uma razão ou outra está partindo, está deixando o corpo físico. Dentro de um tempo contado, as horas vão se esgotando e esse navio vai partir, zarpando daquele cais, e nós vemos na murada ou no convés, nós vemos aquela criatura acenando que está indo. Não há o que fazer, chegou o seu momento. Mas nós ficamos muito tristes pela sua partida. E é justo que muitas vezes lágrimas banhem o nosso rosto naquele momento derradeiro. Derradeiro para os nossos olhos de hoje. Então nós vamos assistir essa embarcação, esse navio, se afastando lentamente do cais onde nos encontramos. E de repente, através de alguns minutos, um pouco mais, ele vai desaparecendo no horizonte. Quando ele desaparece de nossa vista, nós dizemos: lá se foi o navio, levando o meu passageiro querido. Mas o continente do outro lado também tem um cais. É ali que outras criaturas, queridas, amadas, de outros tempos, da grande família humana, se encontram, muitos esperando este passageiro querido. Então, quando os nossos olhos deixam de ver o lado em que nos encontramos, no outro lado alguém brada: lá vem o navio. Já começou a surgir no horizonte. Então, a festa da receptividade, da recepção do amigo querido que um dia partiu, ali se completa, ali se realiza, revendo os amores do passado, as querências que lá ficaram quando viemos para esta pequena ilha da Terra. Isto conforta muito, porque a vida não cessa. Nós sabemos que este ser querido está
nesse continente mencionado. E que um dia também partiremos para este continente. E o reencontraremos, nos reencontraremos, evidentemente guardadas as circunstâncias, mas nos reencontraremos para a continuidade da vida, até chegar aquele momento em que, pela própria lei divina da evolução e do progresso, nos diz: é hora de voltar à ilha, aprender mais um pouco, e aí temos o prelúdio do retorno, não é? Que, no caso, o retorno à ilha. Então, eu vejo dessa forma as situações que podemos vivenciar no instante do desencarne, que nós chamamos como espíritas, do corpo, do afastamento do espírito do corpo que habitou durante algum tempo. Então, nós estamos numa ilha, como eu já disse a vocês, mas precisamos também fazer uma revisão. Nós espíritas, que temos informações ainda não de posse dos demais companheiros de outros segmentos religiosos, nós precisamos começar a raciocinar de alguma maneira para também mudarmos esse conceito de morte. Não que nós vamos ignorar a dor de quem parte e de quem fica, mas podemos sublimar o que é sublimado por Deus, porque a morte do corpo é uma lei divina que está dentro da lei de destruição. Então, insubordinar-se, zangar-se contra isto, não é um papel conveniente para quem já sabe das realidades que existem. Então, nós podemos dizer que quando alguém parte lá no velório, em algum lugar, costuma-se dizer morreu, descansou. Esse descansou tem um ponto de interrogação. É verdade que nós, morrendo o corpo, nós vamos descansar? De forma alguma. A vida continua muito mais ampla, muito mais dinâmica do que quando presos num corpo físico. Imaginemos um pássaro na gaiola que emite o seu canto, mas um canto limitado, porque ele não tem a plenitude da floresta, da beleza, da liberdade de voar. Solto dessa gaiola, evidentemente, ele vai gozar de uma liberdade muito acima da que tinha, evidentemente, entre grades de uma gaiola. O corpo, na verdade, é uma gaiola que nos prende. Quando dele nos libertamos, nós nos tornamos criaturas livres, não é? Ao céu chegamos como quem morreu, trazendo, levando o amor. O resto se perdeu. Então é importante que nós pensemos dessa forma. Morrer pode sim significar o descanso do corpo enfermo que faleceu, da dor que aquele corpo provocou como expiação, como provação, como teste ao espírito que suporta. Também descansou a família que cuidou daquele enfermo com noites afora, meses a fio, e que de repente o vê partir. Deve agradecer a Deus que aquele sofrimento, aquele sacrifício, de repente, cumprido o seu tempo, ele pode ser interrompido. Por que não? Não há sofrimentos eternos. E também nós temos aquela outra expressão que é muito comum falarmos, ouvirmos dizer, morreu, está nos braços de Deus. Que Deus o receba em seus braços. Evidente que Deus está em todas as coisas, mas não assim de uma forma tão simplória. Porque se eu não tenho merecimentos, eu não vou estar sendo recebido pelos braços de Jesus, de espíritos de grande envergadura espiritual. Mas se eu for recebido por um amigo, por uma mãe que partiu,
por alguém que eu não me lembro, mas que fez parte da minha vida, eu já estou muito feliz. Se eu viajar para um país aqui no próprio planeta, onde talvez eu não fale sequer a língua, o idioma desse país, eu ficarei muito feliz se no desembarque encontrar um amigo que seja, que possa me receber, me acompanhar, me encaminhar, me orientar. Isso já é muito. Não precisa ser os braços de Deus, porque nós não temos ainda esse merecimento. Mas, considerando que Deus está em todas as coisas, então nós podemos ficar tranquilos de que tudo o que acontece, seja na vinda, na estada e na partida, tudo está sob o controle das leis divinas. Façamos o melhor por nós enquanto caminhando. Andai enquanto tendes luz. Busquemos nos aprimorar, tanto quanto possível. Criemos situações favoráveis ao nosso conforto espiritual. E com certeza, um copo d'água que tenhamos oferecido a alguém no momento de significação, um copo d'água vai fazer a diferença para todos nós quando for o momento da colheita do que fizemos. Convido todos a pensarmos assim, estudarmos a doutrina espírita, para que nós compreendamos que a morte do corpo faz parte e deve assim ser interpretada, em que pese a dor que ela provoca em muita gente, incluindo-se aí aquele que desencarna, muitas vezes em situação difícil. Fica por aqui a nossa consideração, nossa reflexão sobre a morte na visão espírita. Que Jesus nos abençoe.